Graça e paz. É bom nós estarmos aqui. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio que nos concedeu nos reunirmos nesta manhã para celebrar nosso Senhor, fazer uma reflexão sobre aquele que é o fato mais significativo de todo o programa redentor, que é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero até agradecer a Deus pela quantidade de irmãos que veio hoje pela manhã. Como alguém já disse, olha, a semana é santa, não é semana de lazer não, viu? Mas eu acredito que alguns por aqui para lazer a gente não pode controlar, mas graças a Deus pelo que estão aqui nesta manhã, inclusive a palavra do nosso irmão Pablo, né, foi bem oportuna, né? Você está aqui porque é para você estar aqui, porque Deus queria falar ao seu coração. Queridos, nós vamos. Eu queria um pouquinho de mais tempo, porque mais eu vou abreviar, que nós vamos. O sermão hoje queria 7 partes, né? Porque só as 7 palavras da Bíblia, é bem 7 palavras, 7 expressões que Jesus proferiu naquele momento mais solene e importante de sua vida, quando estava pregado na cruz. Mas nós vamos fazer uma abreviação para podermos. Depois eu escrevo, publico para os irmãos ficarem bem inteirados dessa questão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4. Sentados mesmo, né? Depois nós vamos falar sobre essas palavras, expressões proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Diz a palavra em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Deus se digne nesta manhã de continuar falando ao nosso coração, através agora da exposição das Sagradas Escrituras. Feche os olhos, faça a sua cabeça, já que Jesus prometeu que todas as vezes que o seu povo se reunisse em seu nome, disse ele, que estaria no meio deles. E a presença de Deus, irmãos, é a realidade no meio da igreja. Bendito seja Deus por isso. Todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar o Senhor, Ele se faz presente de uma maneira especial, porque Ele já está presente no coração do cristão genuíno, permanentemente. Mas nós não podemos descartar essa presença do Senhor, a Shekinah de Deus no meio da igreja, quando Ele envolve o seu manto de glória, quando ela se reúne para celebrar ao Senhor. Feche os olhos. Querido, nós queremos te agradecer por este momento que estamos reunidos em tua casa, nesta manhã, para celebrar o Senhor, para agradecer ao Senhor pela sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Queremos te agradecer, ó Deus, por este momento importante na vida de nossa igreja. Pedimos a tua bênção para a comunidade deste culto, que o Senhor esteja ministrando, falando a nossas almas que tanto carecem de ti. Pedimos por aqueles que não puderam vir nesta manhã, que o Senhor possa sensibilizá-los para estarem conosco na próxima sexta-feira, não teremos outra manhã de jejum e oração. Pedimos pelas famílias da igreja, os obreiros, todos aqueles que fazem parte desse ministério, sejam abençoados e fortalecidos pelo teu Espírito e pela tua palavra nesta manhã e durante esse dia. Para o meu coração, queremos ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e cheia de majestade. Nós oramos, suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, Deus tem um programa revelado a sua palavra que nós chamamos de programa redentor. Não existe nada mais importante na história da redenção do homem do que a presença de Jesus conosco, a encarnação do Verbo, culminando com a sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Este é o ponto mais alto do cristianismo, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário
e a sua consequente ressurreição. É importante que a gente dê uma paradinha para olhar aquelas 6 horas que Jesus passou pregado na cruz. É importante que a gente ouça as suas palavras ministradas, 6 delas espontaneamente, uma provocada por um pedido que alguém fez que estava ali crucificado com ele. Porque, irmãos, quando a pessoa está se ultimando, não há mais brecha para superficialidade. Não há brecha, não é que em outros momentos Jesus ele foi superficial, isso eu também, não estou dizendo isso, estou falando na questão solene, da hora da morte, quando a pessoa está se ultimando, as palavras que saem dos seus lábios são palavras e todos devem prestar atenção, porque é um legado que ele está deixando para a posteridade. Eu queria compartilhar com vocês, sem mais delongas, como se diz, essas 7 palavras proferidas por Jesus. Na realidade não foram palavras, foram expressões, porque nenhuma delas tem uma palavra só, tem mais de uma. Tenho sede, por exemplo, são 2 palavras, e assim por diante. Eu queria começar, irmãos, e convidando vocês a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 23, 34. Eu quero informar também que essas palavras estão na ordem sequencial. E vou dividi-la naqueles 2 momentos da crucificação. Um de 9 horas da manhã até as 12 horas, quando o dia estava, digamos assim, no seu curso normal, e das 12 às 3 horas da tarde, às 15 horas, quando houve trevas sobre toda a face da terra, conforme a palavra do Senhor nos revela. Então, estas primeiras 3 palavras que Jesus proferiu, o dia estava correndo normalmente. A luz do sol brilhava, nuvens e assim por diante. Podia-se ver tudo e todos o que estava acontecendo ali no Monte Calvário. E o texto diz o seguinte, versículo Lucas 23, verso 34. E dizia-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estas foram as primeiras palavras proferidas por Jesus quando estava pregado na cruz do Calvário. Veja, os irmãos, o seguinte: é muito difícil a pessoa que está sofrendo opressão, dificuldade, principalmente numa situação desta que ele está enfrentando, com pregos cravados nas suas mãos, seus pés, abandonado ali na cruz, tinha 2 supliciados, um ao seu lado, um de cada lado dele, mas ele estava na realidade sozinho, até porque o grupo de pessoas que o acompanhavam, os apóstolos, tinham demandado, só João estava lá próximo da cruz. E geralmente quando a gente está sendo oprimido, é muito difícil a gente bendizer a pessoa que está oprimida, a gente abençoar e assim por diante. Por exemplo, eu vi 2 fatos no Facebook, na rede social, que achei interessante. Uma foi um comentário de um pastor quando ele tomou notícia de que cristãos lá no Oriente Médio estavam sendo assassinados pelos muçulmanos, aquele grupo radical, diversos grupos radicais que vivem naquela região. E o pastor disse que eles deveriam ser sangrados. Deveriam ser, eram amaldiçoados, que Deus, se fosse possível, ele sangrava, matava todos eles. Aí eu entrei lá e disse: calma, pastor, calma, meu irmão amado, eu conheço, vou dizer, eu não quero constranger o ministério dele. Eu disse: calma, meu irmão, porque a vocação da igreja é sofrer por causa do Evangelho. E o outro foi um presbítero recentemente, falando sobre um caso que houve aqui de uma pessoa, no Nordeste, não sei, de um assassinato, e ele disse que se pudesse matava aquele homem que fez aquela desgraça. Veja, nós estamos, irmão, diante de um homem que está sendo injustiçado, injuriado e supliciado,
não por culpa nenhuma que tivesse, e no entanto, no lugar de ele amaldiçoar, ele abençoou, porque diz a Bíblia que ele faz oração, ele intercede por aquelas pessoas que estavam ali, responsáveis por aquele ato de crucificar, porque foi destinado. Você não sabe que Jesus foi condenado pelo tribunal judaico e a pena de morte foi aplicada pelo tribunal romano. Por quê? Porque na lei mosaica estava estipulado que o blasfemador deveria ser morto por apedrejamento. Só que a palavra de Deus falava, já estava em profecias, em tipos e figuras, que o Redentor, o Messias, seria crucificado, pendurado no madeiro. E tinha um destacamento ali encarregado para fazer aquela obra, aqueles policiais, aqueles homens insensíveis, acostumados a matar pessoas que não tinham nenhuma sensibilidade, nenhuma simpatia, nada, absolutamente nada em relação àquela figura que estava sendo crucificada, o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. No entanto, Jesus ora a Deus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Interessante, irmãos, que está bem coerente essa expressão dele com os seus ensinamentos. Porque, por exemplo, lá no Pai Nosso, ele ensina o quê? Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lá na frente ele diz, se nós não perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendem, nós não seremos também perdoados. Então a gente poderia entender que o que aconteceu, aquilo que saiu do lado do Senhor, era justamente uma expressão do seu caráter. Era um homem pacífico, perdoador, amoroso, que não guardava rancor no seu coração, mesmo sendo supliciado de maneira atroz, terrível, como estava sendo. Deixa eu ir para a segunda. Sim, mas também tem na história da igreja outro personagem, quando estava sendo apedrejado, Estevão, o diácono da igreja, ele disse o seguinte, eu li o texto todo. E pondo-se de Toledo, Atos, capítulo 7, verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Uma oração similar à feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tendo dito isto, diz o texto sagrado adormeceu. Bom, então eu queria fazer uma aplicação, essa necessidade da gente perdoar, esquecer e sempre abençoar e no lugar de amaldiçoar, porque nós somos chamados por Deus para isso. Amém? A segunda palavra, irmãos, ele disse em resposta a um pedido que fora feito a ele. Se você estudar os 4 evangelhos, você vai observar que dois deles falam que os supliciados que estavam à esquerda e à direita, eles blasfemavam contra o Senhor também, fazendo coro com os soldados, com os religiosos de Israel. Eles começaram no mesmo caminho, na mesma postura, amaldiçoando Jesus Cristo. Só que um deles, diz a Bíblia, não diz como aconteceu esta obra de regeneração, de transformação. Só que um deles, talvez, penso eu, quando Jesus ministrou esta bênção de perdão, aquilo tenha entrado no coração daquele homem e ele tenha despertado para a realidade futura. E ele diz a Jesus o seguinte, estou lendo Lucas 23, 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Outra versão diz: quando vieres no teu reino. E diz a Bíblia: e disse-lhes Jesus: em verdade, ou melhor, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus ali na cruz garante o paraíso àquele homem, ladrão, condenado, malfeitor, que tinha se arrependido, estava pregado na cruz, que iria morrer, levando para aquele ato, arrependido, pediu misericórdia ao Senhor.
Isso faz, irmãos, a gente pensar neste paraíso que Deus oferece graciosamente, né? Aquelas pessoas que arrependidas buscam Jesus de todo o coração. Nós estamos, irmãos, ouvindo muito pouco hoje falar do céu. Se fala muito do céu da boca. Né? Vem a mim, esse céu da boca. Mas estamos ouvindo falar muito pouco do céu, do paraíso. Precisamos pensar nessas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Em verdade, digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia revela que quando a pessoa parte deste mundo, rapidamente, imediatamente ele se projeta na eternidade. Se ele for um crente convertido, ele vai para o paraíso, para a presença de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Por exemplo, se você olhar a parábola lá do rico e Lázaro, vai observar que aquele mendigo que vivia desprovido de bens materiais aqui, mas era crente no Senhor Jesus Cristo, e quando ele fecha os olhos aqui, é levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso, para o céu. Paulo disse que lá é incomparavelmente melhor. Aquele homem passando a vida na sarjeta, na violência, roubando, talvez até matando, uns acham que ele fazia parte do grupo de Barrabás, mas Deus teve misericórdia dele e constrangeu o seu coração, ele apela para Jesus, acredita, olha a expressão, ele disse Senhor, quer dizer, reconheceu que Jesus Cristo era Senhor, era Deus, amém? Era soberano, mesmo estando ali pregado na cruz, mesmo estando com o seu corpo mortal pregado numa cruz, não havia glória nenhuma revelada naquele ato, ao contrário, Jesus estava desprovido de tudo aquilo que pudesse atrair alguém para si. No entanto, ele o chama de Senhor e pede para se lembrar dele quando ele entrasse no paraíso. E Jesus lhe garante a posse da vida eterna com Deus para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Esta vida que espera a igreja, este lugar que espera eu e você, que espera todos aqueles que de coração professam a fé em Jesus Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o Senhor garantiu aquele ladrão. O outro, coitado, continuou pela semana e foi para o lugar de perdição eterna. Mas aquele homem, no apagar a luz da sua vida, conseguiu alcançar, ou melhor, ser alcançado pela graça de Deus. Né? Amém, irmãos? É preciso que a gente pense um pouquinho no céu, nesse paraíso que só Jesus Cristo garante aos que creem nele. Louvado seja o grande nome do Senhor. Né? Eu coloquei um quadrozinho no Facebook dizendo que todos nós temos um prazo de validade. Aí diz, não desperdice o seu vivendo uma vida fútil, sem Deus. Aproveite, vivendo uma vida com Jesus e para Jesus. Quando terminar o prazo de validade de nossa vida, nós seremos levados pelos anjos para o seio de Abraão, para o paraíso, para estar com Deus para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus garantiu aquele homem e garante a todas aquelas pessoas que de coração invocam o seu grande e glorioso nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, desse Paulo, será salvo. A terceira palavra, irmão, é uma palavra interessante. Vai aí em João capítulo 19, verso 26 e 27. João capítulo 19, versos 26 e 27. Vamos pensar no cenário. Jesus pregado na cruz, naquele período de 9 às 12 horas da manhã, tudo ainda estava claro, estava ao pé da cruz, algumas mulheres, dentre elas Maria, sua mamãe. Tudo indica que José já tinha falecido. Alguns acham que Maria ela faleceu lá na frente com a idade aproximada de 60 anos. Mas neste caso aqui, ela já era viúva, porque não era possível que
um pai de família vivo, com a sua esposa, os seus filhos, ele fosse entregar a mulher para outro cuidar. E é bom observar também que provavelmente o discípulo, ou melhor, os irmãos de Jesus, filho de Maria, não estavam presentes em Jerusalém naquele dia. Talvez tivesse saído em Cafarnaum. O fato é que a Bíblia diz o seguinte: Jesus, olhando para Maria, vendo o seu sofrimento, a sua angústia, a sua fragilidade, a ele disse o seguinte, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, igual, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Onde é que estavam os irmãos de Jesus? Que não teriam a responsabilidade, ou melhor, que teriam a responsabilidade perante a lei de cuidar dos seus pais. Já que a lei mosaica dizia: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e vá longe dentro da face da terra. Então, irmão, nós percebemos nessa expressão de Jesus esse cuidado filial. Essa expressão, ele via que ele era o sustentáculo de sua família, mas agora ele estava morrendo. Ele entrega a Maria aos cuidados de João, seu discípulo amado, aquele que era mais chegado a ele. E é bom que a gente entenda essa grande verdade que a palavra de Deus nos revela, que o Senhor ali, de uma forma altruísta, não só preocupado consigo, com estar sofrendo, mas preocupado em deixar a sua mamãe acolhida, sob a proteção de um homem, um servo de Deus, um crente, um apóstolo nosso Senhor Jesus Cristo. É bom que a gente entenda que a família ela tem uma importância muito grande aos olhos de Deus. Eu não diria que seja o mais importante, como alguém está dizendo aí. Não, o mais importante é o reino de Deus. Em segundo lugar, a família. E nós não podemos deixar de estender as nossas mãos protetoras sobre as nossas famílias. Bendito seja o nome do Senhor. Inclusive, se você não tiver recurso, você pode orar por ela. Já disse aqui diversas vezes que Deus levantou você para você ser a coluna do seu lar, o sustentável de sua família. É você, sou eu, somos nós, temos a grande responsabilidade diante de Deus de cuidar dos nossos. Tanto a família que você gerou como a família que você veio dela. Então este cuidado, irmãos, esta preocupação em abençoar aquela mulher que cuidara dele quando ela era criança, era pertinente, oportuna, e o Senhor disse, como nós vemos aqui: mulher, eis aí o teu filho, e disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. O texto sagrado diz que a partir daquele momento João tomou Maria sob a sua responsabilidade e a recebeu em casa. Interessante essa questão, irmão, de altruísmo, né? Se preocupar com os outros e não só consigo. A quarta palavra, aí agora já mudamos o cenário, porque o texto diz que 12 horas, como nós vimos aqui, quando chega meio-dia, ou seja, às 6 horas, ele foi sepultado na hora terceira, 9 da manhã, 6 horas, 12 horas, até a hora nona, 3 horas da tarde, o sol, ou melhor, a lua encobriu o sol de uma maneira que, segundo os historiadores, não estava previsto no círculo natural desses dois astros, e a terra ficou em trevas. Então, esta palavra que Jesus disse, eu fiquei um pouco intrigado, porque como é que iria ser atendido? Suponho que quando nós não sabemos exatamente no início, tinha alguma coisa de fogueira, alguma coisa que preparava, porque na realidade os corpos passavam na cruz no mínimo 2 dias. O caso de Jesus foi um caso especial. Lembre-se, os irmãos, que quando os judeus pediram para Pilatos autorização para que fossem quebradas as pernas dos supliciados, né?
era para que não ficasse para o dia seguinte, para abreviar a morte e jogá-los à sepultura, logo. Porque o dia de sábado era o grande dia dos judeus e eles não queriam que acontecesse isso lá um pouquinho fora de Jerusalém, depois do muro, ficava ali no circuito de Jerusalém. Então eles não queriam que os corpos ficassem, por isso pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos dois, e de Jesus não, porque ele já tinha morrido conforme a palavra do Senhor, né? Então, qual foi a palavra? João capítulo 18, verso de número 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, diz: tenham sede. Segundo as pessoas que conhecem bem essa questão de medicina, de uma pessoa crucificada, o drama era terrível para o supliciado, né? Porque ele não morria de imediato, era decapitação, não era enforcamento, era uma crucificação, que a pessoa ficava pendurada numa cruz durante até a hora que ela morresse, que geralmente durante 2 dias sofrendo, sem beber, sem comer, faltava oxigênio, sei que o negócio ia ali, a boca ficava numa situação terrível, saliva presa, não tinha como. Então ele disse: tenho sede, né? O texto que nós lemos aqui. Agora, eu queria que os irmãos se reportassem a 2 versículos da Bíblia que já previam que lá na cruz Jesus iria passar por esse drama e iria enfrentar, iria proclamar, fazer aquela declaração. Um é o Salmo de número 22, verso 14 e 15, e o Salmo 69, verso 21. Como a água me derramei, estou lendo 22, 14 e 15. Como a água me derramei, todos os meus ossos desconjuntaram, o meu coração como seco derreteu-se dentro de mim, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, me puseste no pó da morte. Alguns estudiosos veem esse salmo, essa expressão como messiânica, que se conclui naquele momento. E a outra mais expressiva é o Salmo 69, verso 21, que diz o seguinte: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Exatamente, que é quando ele disse: tenho sede, o soldado pegou a vara, colocou uma esponja na ponta dela, olhou em vinagre e chegou e fez até chegar aos lábios do Senhor, e ali diz o texto que ele provou e depois declarou: está consumado, e morreu. Então, irmão, nós vemos nessa expressão: tenho sede, mais uma revelação da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente às vezes espiritualiza muito o Cristo, Cristo teológico, Cristo poderoso, o Cristo Deus, e esquece do Cristo homem, Cristo que assumiu a natureza humana, porque se ele não tivesse revestido de humanidade, ele não poderia ser morto na cruz do Calvário e cumprir a obra redentora. O texto de João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Jesus, ele assumiu a natureza humana. Então ali estava mais uma das expressões, das provas contundentes do texto sagrado, que mostra a sua humanidade, a sua fragilidade como ser humano que é. A quinta palavra, irmão, na cruz, você vai encontrar em Mateus 27, 45 e 46. Está na sua Bíblia, anote. Nesse boletim não já está pronto, já encaminhei, mas no próximo eu vou colocar essas palavras para você pensar, mastigar em casa, né? Diz o seguinte a palavra do Senhor, Mateus 27, 45 e 46: desde a hora sexta, ou seja, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, ou seja, até as 3 horas da tarde. Certo, irmãos? 12, começa 12, 1, 2, até as 3 horas da tarde, quando ele morre. Foi crucificado a que horas? 9 horas da manhã. Quanto tempo Jesus passou na cruz? 6 horas. Nunca esqueça disso. Diz a palavra:
E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Aí aqui a tradução, porque tem uma parte aqui hebraica, Eli, Eli, é uma expressão hebraica, duas palavras hebraicas, quer dizer, meu Deus, Deus meu. E a outra expressão é aramaica. Já o evangelista Marcos, ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é a mesma coisa, só que tudo em aramaico, segundo os estudiosos. E significa: Deus meu, por que me desamparaste? Eu coloquei aqui o título dessa parte e é o seguinte: na cruz Jesus expressou a questão do seu relacionamento com o Pai nunca imaginada. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Trindade são três pessoas da mesma essência, dos mesmos atributos, mas são intrinsecamente unidas entre si. Jesus sempre é com o Pai, sempre está comigo, porque eu faço o que eu lhe agrada. Então o que aconteceu naquele momento mais difícil da vida de Jesus, quando ele sentiu que Deus desviou olhar para ele. O que é que estava acontecendo, irmãos? Quando a hora que ele precisava mais do apoio do seu Pai Celestial, da sua atenção, da sua presença, o texto diz que ele exclama: Eloi, o Eloi lama sabachthani, o Eli, Eli lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, o negócio é o seguinte: é que Jesus estava ali levando os meus, os seus, os nossos, os pecados da igreja sobre si. Bendito seja o nome do Senhor. A justiça de Deus estava caindo velozmente sobre ele para vindicar a santidade de Deus. Jesus estava correndo ali, irmãos, pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. É por isso que é pertinente a igreja estar aqui nesta manhã numa dívida de gratidão ao seu Senhor. Porque o que levou Deus a desviar o olhar dos seus filhos foram os meus e os seus pecados. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Era o grito do Senhor. Porque aquele que desde a eternidade gozava da presença contínua do Pai Celestial e na encarnação gozando também, agora estava desamparado, entregue à mercê da justiça de Deus que caíra velozmente sobre o seu filho na cruz do Calvário. Veja alguns textos que eu coloquei aqui para a nossa compreensão melhor do assunto. Muito bem. Lá no Salmo 22, verso 1, já estava profetizado essas palavras que Jesus iria proferir: Deus meu, porque me desamparaste. O Salmo 22 é reconhecidamente um salmo messiânico. É o salmo de Davi. É evidente que Davi estava falando das suas dificuldades, das suas lutas, das suas atribulações, mas ele estava apontando para o Filho de Deus, o Messias que viria no futuro. Veja, irmãos, a razão aqui, porque Deus desviou o olhar do Senhor Jesus Cristo, o abandonou. Isaías 53, 5 e 6 diz o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que nós trouxemos. Aí Pedro diz: levando ele dele seu corpo, os nossos pecados no madeiro, para que nós, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fossem sarados. Aqui está a grande razão porque Deus, ele desampara Jesus naquele momento mais difícil de sua vida, e no momento da sua crucificação. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Veja, irmãos, como o pecado uma coisa é de honra aos olhos de Deus. Nós temos que pedir a Deus incessantemente graça para vivermos afastados do pecado de todas as suas manifestações, por amor do Senhor que levou os nossos pecados na cruz do Calvário.
O peso da ira de Deus que caiu sobre Jesus na cruz do Calvário mostra a hediondez do pecado do homem. Ninguém poderá ser perdoado dos seus pecados a não ser através da obra meritória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, disse Paulo, pelos nossos pecados. Amém? E o pecado distancia a pessoa de Deus. Como ele estava levando a culpa, ficou distanciado de Deus, separado de Deus, pelo menos momentaneamente. E isso a gente tem que olhar com muita atenção, muito cuidado, estar sempre olhando o nosso coração, porque o pecado de qualquer manifestação, ele fere a santidade de Deus. E eu fico preocupado com a igreja que não está nem aí preocupada com essa questão de pecado. Se o pecado não fosse tão grave aos olhos do Senhor, Deus não tinha punido o seu filho por causa dos nossos pecados. Faz-nos pensar nele como uma dádiva de Deus graciosa para resolver o problema dos nossos pecados. Jesus se ofereceu, ele deu-se a si mesmo. Veja que grande amor desse irmão São João, né? A ponto nós sermos chamados filhos de Deus, né? Por adoção de Jesus Cristo. Deixa eu ir para a sexta palavra. João capítulo 19, versos 29 e 30. Procure na sua Bíblia. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Quando ele disse, tenho sede, né? Na continuação daquele texto. Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre a esponja, e pondo-a no sopro, o caniço, lá chegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. É a sexta palavra proferida por Jesus na cruz do Calvário. Está pronta. Amém? Está completa. A obra já foi executada. O cordeiro já foi imolado. Sangue já foi derramado. A justiça divina já fora vindicada, já fora executada. As portas dos céus se abrem para o pecador perdido. A prova que diz o texto que o véu do santuário rasga-se automaticamente em duas partes, revelando agora o acesso que nós temos através de Jesus Cristo à presença de Deus, sem precisar de intermediário algum. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo, que é homem. Aleluia. Ele é o caminho que nos leva à presença de Deus. Lá em João 17,4, ele disse o seguinte na sua oração sacerdotal: eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. A obra de Jesus, irmão, ela é expressa em milagres, pregações, ensinos e principalmente a obra maior realizada na cruz. Amém? Ali na cruz, ali a obra foi consumada, as portas dos céus se abriram para todo e qualquer pecador arrependido. Louvado seja Deus por isso. Lá em João, ou melhor, em Hebreus capítulo 5, verso 9, o texto diz: sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Amém? Muito bem. Ele disse, quando soube que Herodes iria aprisioná-lo, e lhes respondeu: ide dizer àquela raposa, Herodes, eis que eu expulso os demônios, efetuo curas hoje e amanhã, e do terceiro dia sou consumado. Hebreus 10:12 diz o seguinte: mas este, oferecendo muito sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e domingo ressuscitou para nossa justificação
teremos um grande culto aqui de celebração pela ressurreição do nosso Jesus Cristo. Mas deixa eu colocar a última palavra que ele proferiu na cruz. Lucas 23, 46. Só Lucas diz isso, viu, irmãos? Conforme está aqui. Eu vou fazer só um resumozinho para quem disse, né? Quem repetiu: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus e Marcos falam isso. As duas primeiras, depois eu faço um resumozinho para encerrar a nossa reunião. Muito bem. Na cruz, Jesus entregou seu Espírito ao Pai quando da sua morte física, né? E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E havendo dito isto, que expirou, morreu. Por que esta ênfase? Porque alguns dizem por aí que Jesus desmaiou, perdeu os sentidos, foi tirado como morto e depois jogado na sepultura. Alguém viola o túmulo, ele sai e desapareceu da história. Isto é conversa irreal, não é realidade. O texto diz: entregou o Espírito, morreu. Porque, irmãos, a morte é justamente uma separação da parte física da parte espiritual. É isso? Tiago diz: no corpo do seu espírito está o quê? Morto. Quando, por ocasião da morte, a alma, o chamado também de espírito, ela se projeta para a eternidade. Há uma separação. É por isso que ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha, Pai, felizes são aquelas pessoas que no final das suas vidas podem dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pois é, isso disse Jesus Cristo na cruz do Calvário, e disse também Estevão quando o apedrejaram. Lá no capítulo 7 de Atos, verso 59, diz o seguinte: e apedrejaram Estevão com invocação de Senhor Jesus. Agora, veja que Jesus foi e disse: Pai, nas tuas mãos. Aqui chega o Senhor Jesus, que está na glória. Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Amém? Então, irmãos, graças a Deus por estas revelações divinas. Amém? Aqui das Sagradas Escrituras. E é isso que a gente precisa entender, né? Que as últimas palavras é justamente esse traslado da vida aqui na face da terra para uma vida no céu com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E não tem intervalo de tempo entre a morte e a entrada lá, não, viu, irmão? Aquele filme Ghost, do outro lado da vida, que muitos devem assistir, né? Ali tem uma heresia terrível, né? Tem verdade e mentira. Uma das heresias ali é dizendo que entre a morte do indivíduo e a sua ida para a eternidade demanda um certo tempo para ele resolver algumas pendências aqui na face da terra. Então, lembrar daquele metrô, está cheio de pessoas ali, né? Que não tinham resolvido as pendências, não tinha sido destinado para um lugar de escuridão ou para um lugar de luz. Isso é mentira do diabo. Automaticamente, rapidamente, não abrir o chador, fechou os olhos daqui, acorda na presença de Jesus e for crente, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, as outras palavras proferidas por Jesus antes de ressuscitar. A ressurreição que tornou a falar, a ministrar e continua falando hoje através do seu Espírito, através de sua santa e bendita palavra, né, irmãos? Mas vamos aqui à questão de repetições, né? A primeira palavra, só que menciona, é Lucas: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. A segunda, só Lucas também: em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. A terceira, só João: mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Tenho sede, só João: Eli, Eli, lama sabachthani. Aí só Mateus e Marcos.
Está consumado. Só João e Pai, tuas mãos entrego o meu espírito, só Lucas. Que Deus nos abençoe o que leremos e estudamos aqui na sua palavra nesta manhã. Amém? A tua palavra, Senhor.